Olá, graça e paz. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obediência, que é um requisito importantíssimo, eu diria que um dos mais importantes para você se aproximar de Deus, para você ter intimidade, não só se aproximar, mas você ter intimidade com Deus. Hoje eu vou falar para vocês de Noé. Noé, o homem que demorou 120 anos construindo uma arca. Mas antes de irmos para a palavra, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e compartilhasse para mais pessoas. E se você quiser que eu fale sobre algum assunto, coloca aí embaixo nos comentários se você quer que eu fale sobre algum assunto, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Manda para mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance. Quanto mais pessoas, melhor. Vamos para a palavra? Eu gostaria de ler em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5 em diante, que diz assim a palavra: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Olha que lindo, andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafe. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus anunciou, logo no versículo 13, a Noé o dilúvio, e disse: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porém a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento da arca e betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás. E Deus vai dando todas as estratégias para Noé fazer uma arca. E aí a gente vamos analisar o contexto dessa palavra. Noé ele poderia exatamente contextuar com Deus e dizer, mas fazer uma arca como, né? Primeiro, naquela época não havia chuva sobre a terra, né? Deus, ele regava a terra com água que brotava do solo, né? Se você ver lá em Gênesis 2, no versículos 5 e 6, vai falar que Deus irrigava a terra com a água que brotava do solo. Então, como que você vai acreditar numa coisa que você nunca viu, né? Primeiro problema aí que já dá para você imaginar e ficar com aquela dúvida. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros de água, de uma praia, de um mar, né? Ele vivia a centenas de quilômetros do mar. Beleza, fazer a arca. Mas como que eu vou colocar essa arca no mar, né? Se eu tô a centenas de quilômetros de lá. É bem complicado. Segundo problema que a gente vê aí. E um terceiro problema. Noé teria que reunir todos os animais que Deus mandou ele separar, os casaizinhos, e tomar conta. Imagina Deus pedindo isso para você. E Noé, contudo, Noé não reclamou. Noé simplesmente começou a construir a arca.
E Noé passou por zombarias, as pessoas zombavam de Noé, as pessoas não acreditavam nele, tiravam sarro. Como? Tá construindo arca para pôr aonde? Na terra seca? Um lugar que nunca choveu? Que nunca choveu. Mas Noé acreditou em Deus. Noé acreditou. O que é você acreditar em Deus? É você crer naquilo que você não vê. Isso se chama fé. Você acredita naquilo que você não vê. Segundo, você se entrega. Quando você se entrega, o que é uma entrega? Uma entrega é você descansar. Você coloca aquilo na mão da pessoa, nos cuidados da pessoa, e você tem a plena certeza que a pessoa está cuidando. A Bíblia diz que Deus cuida dos seus. E aí eu te pergunto, quem é o teu dono? Se o teu dono for Deus, então pode descansar que Ele está cuidando de tudo. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas têm trocado, invertido as coisas. Têm buscado primeiro as coisas do mundo e depois as coisas de Deus. E esse não é o valor. Primeiro você busca as coisas do reino e depois você busca as coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do reino, elas vão te preparar para as coisas do mundo. Elas vão te deixar preparada para você viver aquilo que Deus tem. Então é preciso andar com Deus, é preciso de você ter, acima de qualquer coisa, obediência. Noé poderia dizer, Deus, você está viajando, né? Porque construir uma arca no meio da terra seca, eu vou colocar como isso aqui no mar? Eu estou a centenas de quilômetros, né? E como que eu vou cuidar desse monte de animal? Quantas as vezes nós questionamos o Senhor e perguntamos para Ele, como é que eu vou fazer isso? Quando a pergunta não deveria ser essa. Quando deveria fazer e confiar que Deus está cuidando. Que Deus é aquele que a Bíblia diz que Deus não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Deus, ele é muito bom e Ele é sábio e Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, a 100 anos. Ele sabe. Ele sabe exatamente, porque a Bíblia diz que desde o ventre, quando você foi formado, Deus já escreveu tudo lá para você. Já tem tudo lá escrito. Então você não precisa temer, você só precisa obedecer. A única coisa que Deus nos dá é o livre-arbítrio de escolha. Lógico, se eu escolher servir a Deus, eu tenho que seguir os parâmetros da Bíblia, eu tenho que seguir o que está escrito na palavra. Esse é o livre-arbítrio, Ele te deu o livre-arbítrio de você escolher. Agora, se eu escolho servir o mundo, óbvio, eu vou viver aquilo que o mundo tem para mim, aquilo que o inimigo tem para mim. E aí eu não posso reclamar das lutas que eu passar, Senhor, que deserto eu estou passando. Não, você escolheu. É por isso que quando andamos com Deus, a gente não faz as coisas sem orar antes, sem perguntar para Deus. E quando Deus fala, vai que eu estou na frente, querido, você não tem o que questionar. Entendeu? Noé poderia não fazer o que Deus mandou. Ele poderia não fazer a arca, porque era uma coisa assim lógica. Você fazer uma arca num lugar de deserto, num lugar que nunca choveu, colocar dentro um monte de animais que Deus foi encaminhando cada um até a arca. E você teria que cuidar deles. E como você acreditar que Deus vai mandar chuva? É uma coisa ilógica. Eu quero que você pense numa coisa, querido. Deus não faz as coisas lógicas, né? Deus não faz. Deus não faz as coisas lógicas. As coisas de Deus, você tem que crer mesmo, para ver.
Não é ver para quê, você tem que crer. Primeiro você crê. E depois você entrega, você confia. Se você confia, descansa. Eu sei que é difícil. Nós temos vivido numa geração onde as pessoas têm adoecido, né? Nós temos falado aí tanto da ansiedade. A ansiedade tem tomado conta do Brasil. As pessoas estão... O Brasil número 1 em ansiedade. As pessoas têm adoecido. As pessoas têm entrado em depressão. E muitas pessoas têm se suicidado. Não faça isso com você, meu querido. Procure ajuda. Sabe, Deus criou a inteligência do homem, os médicos, os psicólogos. Procura ajuda. Vai, procura ajuda. Não tem gente que fala assim, ai, ter crise de ansiedade, entrar em depressão, nossa, tomar remédios psiquiátricos, é falta de Deus. Gente, tem nada a ver. No mundo nós teremos aflições, nós vamos passar pelo deserto. Eu estou no mundo, eu posso adoecer, eu posso sofrer um acidente, eu posso passar por provações. Mas qual a diferença? É que eu não vou estar sozinha. E eu quero que você, que está me ouvindo, coloque isso no teu coração. Que a diferença é que você não está sozinho. Não se ache que você não tem Deus por sentir isso. Faz parte da vida. Ficar entristecido, ter angústia, faz parte da vida. Mas é importante que você não desista na caminhada, que você continue e procure ajuda. Deus criou os médicos, os psicólogos para ajudar. Procura ajuda. Sabe, não deixe o inimigo entrar no teu coração. Continua acreditando, continua crendo. Eu não sei o que você está passando, de repente a tua luta não é com ansiedade, de repente a tua luta é no teu casamento, você não sabe como conduzir, a convivência a dois é muito difícil. Procura alguém para te ajudar. Vai fazer terapia, vai aprender como conviver com o outro. Vai fazer análise comportamental, vai ver o que você precisa mudar. Sabe, não é fácil. Isso não quer dizer que isso não veio de Deus para a tua vida. No mundo, Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Então acredite que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente passa por coisas e Deus fala ao nosso coração, usa pessoas que pra gente as coisas são lógicas. Mas confia. Se você acredita mesmo que Ele é na sua vida, vá em frente e faça. Confie, acredite. Viva o que Deus tem para você. Viva o sobrenatural de Deus. Não deixe o inimigo colocar sementes no seu coração, na sua vida, para você ficar angustiado, para você não acreditar que o dia da manhã não vai ser de vitória. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Se você vê todas as pessoas que viveram aqui essa palavra, todos eles passaram por deserto. Todos eles, sem exceção. Então, confie. Isso aqui é a bússola que te leva para o reino. Isso aqui é a bússola que te leva para você ver Jesus face a face. E não desanime, porque nós temos vivido nos tempos onde as pessoas têm abandonado a sua fé. Não desanime, porque o que você vai ter lá na frente vale muito mais do que qualquer coisa que você conquistar aqui na terra. Você pode estar doente, você pode estar desempregado, você pode estar com as portas fechadas, você pode estar com um casamento destruído. Mas não existe nada que Deus não possa restaurar, transformar. Não existe porta que Deus não possa abrir.
e nada que Deus não possa fazer por você. Confie, acredite. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, na tua presença nessa manhã, todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, eu não sei o que eles estão vivendo, mas aumenta, Senhor, a fé nos seus corações, para que eles acreditem que Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta, que Tu és o Deus, Senhor, que restaura. Os casamentos que tiverem destruídos, Senhor, entra, repreende todo o mal, Senhor, e restaura, e levanta, e transforma. E todos aqueles que tiverem, Senhor, enfermos, traz a cura. Traz, Senhor, a libertação para a vida dessa pessoa. Todos que estiverem, Senhor, apegados no pecado, na pornografia, na prostituição, Senhor, faz eles entenderem que o melhor, Senhor, é o que está por vir, o melhor é estar contigo, o melhor, Senhor, é o que vem além dessa vida, que é o Teu reino, Senhor. Aqueles que estiverem desempregados, abre portas aonde não tem porta, Senhor. Eu determino no nome de Jesus que essas vidas sejam transformadas, restauradas e que portas, Senhor, se abram ainda essa semana. Em nome de Jesus, receba a vitória. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja muito próspero em seus caminhos. Mas não desista, acredite que Deus está no controle de tudo. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana muito abençoada pelo Senhor.